1. Uma tranquila vida no campo começa a ser destroçada por gente que não conhece a diferença entre um bezerro e um potro. Cresci em uma típica vila ucraniana, no condado de Cherkasy, a algumas centenas de quilômetros ao sul de Kiev, a capital da Ucrânia. Minha vila ficava na margem norte do rio Tyazmin, um dos muitos tributários do rio Dnipro, e era bela. Colinas verdejantes erguiam-se ao sul, detrás do rio. E o solo das planícies, rico e preto como piche, estendia-se até o norte. As planícies eram divididas em faixas de campos. A cada primavera e a cada inverno, essas faixas desapareciam sob quilômetros de trigo. Com a brisa do verão, espraiavam-se suavemente ondas nas ricas plantações de grão, verdes na primavera e douradas no verão. Depois da colheita, os campos novamente despiam o seu solo, como que enlutados por uma beleza perdida. Perto do fim do ano, o novo ciclo de cor. O branco do inverno fundia-se com o horizonte das planícies, formando um céu gélido, de uma coloração entre o cinza e o azul. Era uma vila grande, com cerca de 800 famílias que formavam uma população de quase 4.000 pessoas. No centro, ficavam os edifícios comunais, a igreja, a escola, a loja, o edifício do governo local, os correios e a casa onde morava e trabalhava o médico. Uma praça no centro servia como lugar de divertimento, encontros e mercado. Como de costume, em todas as vilas ucranianas, as casas dos fazendeiros estavam agrupadas. As ruas sem pavimento não tinham nomes, embora cada uma das casas fosse numerada. A vila era atravessada por uma estrada, também sem pavimento, que nos conectava ao mundo exterior. Nossas casas eram projetadas e construídas de forma simples. Eram grosseiramente providas de vigas, rebocadas com barro e usualmente cobertas com telhados de palha. Um telhado de lata era considerado um sinal de prosperidade. E me recordo de poucos desses telhados na vila. A maior parte das casas possuía apenas um cômodo, que era usado para todos os propósitos, incluindo comer e dormir. Assoalhos de madeira também eram raros, assim como as paredes, o chão era feito de barro. Mas não importava o quanto fosse simples a sua construção, nem quão primitivas as nossas condições de vida. As casas eram limpas e arrumadas. Cada casa tinha seu próprio terreno, destinado a flores e umas poucas árvores frutíferas. E as galinhas, gansos e patos eram mantidos nos quintais. Os estábulos abrigavam cavalos ou uma ou duas vacas e uns poucos de porcos. Um cachorro costumava descansar no pórtico junto ao portão. Na nossa vila superpovoada, somente uns poucos fazendeiros possuíam mais de 50 acres de terra. Mas, embora fossem pobres, os moradores da vila não se sentiam desesperançados, nem desolados. Depois de um dia duro de trabalho na primavera e no verão, os jovens se reuniam nas encruzilhadas das vizinhanças e dançavam, cantavam, brincavam até tarde da noite. As famílias visitavam parentes e amigos, ou desfrutavam de peças, danças, festas e outros tipos de entretenimento, contudo acompanhado de muita comida e bebida. Embora fosse proibido, os moradores da vila normalmente achavam algum modo de destilar o seu próprio conhaque. Nossa vila era uma comunidade muito unida. Era costumeiro os vizinhos ajudarem uns aos outros com seus labores e emergências. E depois que o trabalho havia sido concluído, juntavam-se para uma festa. Um tocador de acordeão e um violinista, contratados para a ocasião, forneciam música para a dança, e comidas e bebidas sempre eram servidos. Uma festa dessas frequentemente durava até o amanhecer. Éramos completamente livres em nossos movimentos. Fazíamos excursões
por prazer e viajávamos livremente à procura de empregos. Íamos às cidades grandes e às vilas vizinhas para comparecer a festas de casamento, quermesses e em igrejas e funerais. Ninguém nos pedia documento nem nos indagava acerca da nossa destinação. Éramos indivíduos livres. A hospitalidade era uma questão de honra. Qualquer pessoa que nos visitasse era bem-vinda aos nossos lares. Podíamos não ter o suficiente para o nosso próprio sustento, mas sempre oferecíamos aos nossos visitantes o melhor que podíamos. Embora carecêssemos continuamente de várias necessidades básicas da vida, éramos completamente livres do medo. Nunca trancávamos as nossas casas de dia. Os velhos e os jovens podiam entrar e sair livremente da nossa vila, sem temer ser molestados. A chegada do inverno era saudada com alegria por todos nós, e a mim me parecia que, quanto mais severo fosse o inverno, maior era a excitação, especialmente entre os jovens como nós. Nunca se parava de patinar no gelo, de esquiar e de passear de trenó. A geada pesada e fria, a neve funda e as nevascas faziam do inverno uma época de lazer para os fazendeiros, contanto que tivesse havido uma boa colheita. Durante todos os dias curtos e as noites longas do inverno, passávamos a maior parte do tempo nas nossas casas. Ninguém se queixava do frio, pois havia uma abundância de lenha. Depois de tomar conta dos animais da casa e de completar os afazeres domésticos diários, permanecíamos contentes nas nossas casas, lendo, escrevendo, contando histórias, tocando, cantando e dançando. Em 1929, começávamos a ouvir rumores de que o Partido Comunista e o governo soviético haviam decretado a coletivização de todos os fazendeiros. Coletivas com a feição de uma tzos, artil, comuna ou radshop tinham de fato existido por muito tempo. Na verdade, à exceção da radshop ou comuna, esses coletivos, ou as cooperativas agrícolas, como eram conhecidas, não foram inovações comunistas, pois existiam na época pré-revolucionária. Eram organizados como uma livre cooperação de fazendeiros. A segurança do mercado, os créditos concedidos pelo Estado e a ajuda mútua com implementos agrícolas e semente eram os principais incentivos à organização. Na Ucrânia, eram conhecidos dois desses tipos de cooperativas agrícolas, a tzos e o artil. tzos era o acrônimo ucraniano de Associação para o Cultivo Conjunto da Terra. Entravam na coletivização apenas o trabalho e a terra, ou uma parte deles, e os implementos agrícolas pesados. As criações, as moradias e mesmo uma parte da terra podiam ser possuídos e operados privadamente. Era essa associação organizada de uma maneira um tanto frouxa, e o pertencimento a elas na qualidade de membro podia ser facilmente dissolvido. Artil em russo, significava equipe, ou um grupo de pessoas pertencentes ao mesmo tipo de vocação, organizada em uma cooperativa de produção. Os artils agrícolas eram associações de fazendeiros que juntavam toda a sua terra e outros meios de produção, bem como o seu trabalho e os seus animais de tração. Recebiam pelo trabalho em bens e dinheiro, de acordo com a quantidade de trabalho despendida. Os membros de um artil podiam manter a sua moradia principal, uma vaca e animais tais como ovelhas, bodes, suínos, assim como as aves domésticas. Durante a coletivização total da União Soviética, o artil era aceito como a forma básica para aquilo que hoje é conhecido como fazenda coletiva. As comunas agrícolas, que, segundo a teoria comunista, deveriam ser a forma mais elevada de organização da vida e do trabalho no campo, foram estabelecidas durante o período do comunismo de guerra, a Guerra Civil de 1918 a 1921. Normalmente eram montadas nas propriedades de antigos senhorios locais,
As comunas agrícolas eram baseadas não apenas no trabalho coletivo nas fazendas, mas também numa vida comunal, em casas comunais, em cozinhas comunais, creches e assim por diante. Dos membros de tais comunas eram tomadas as suas posses privadas, exceto os seus pertences pessoais. Essas comunas receberam um grande apoio do Partido Comunista e de seu governo, mas mesmo assim mostraram-se um fracasso e, como consequência, foram dissolvidas ou, na maior parte dos casos, transformadas em fazendas do Estado. Radshop é o termo ucraniano para Sovskhoz, acrônimo de fazenda soviética. Na realidade, era um empreendimento agrícola gerido pelo Estado, com agricultores contratados que recebiam salários regulares. Os trabalhadores agrícolas, nessas fazendas, não eram fazendeiros em absoluto, no sentido pleno da palavra. Não tinham voz alguma na distribuição dos lucros, nem no gerenciamento. Todas essas coletivas eram organizadas numa base voluntária e, assim, não pareciam representar ameaça alguma ao trabalho independente nas fazendas. Além disso, os fazendeiros haviam sido testemunhas do colapso de 3 tipos de fazendas coletivas e, por isso, riam dos rumores de coletivização. Por que qualquer governo haveria de desejar repetir os seus erros? Mas eles riram cedo demais. Um dia, perto do fim de dezembro de 1929, quando se tornava uma realidade os rumores de coletivização compulsória, estranhos vieram à nossa vila. Em breve, soubemos que eram representantes oficiais do Partido Comunista e do governo soviético. A vila lhes havia sido confiada para que organizasse uma fazenda coletiva. O chefe do grupo, com cerca de 10 mil homens, era conhecido como os chefes dos 25 mil. Os seus colaboradores eram chamados de propagandistas. Esses títulos soavam estranhos aos nossos ouvidos, mas não foi necessário esperar muito tempo para que aprendêssemos o seu significado. Para levar a efeito a coletivização compulsória, o Comitê Central do Partido Comunista havia mobilizado 25 mil dentre os seus partidários mais ativos e leais em todo o país. Consequentemente, os membros desse grupo da elite comunista ficaram conhecidos como os 25 mil. Chamávamos a eles simplesmente de os chefes dos 1000. Após um breve período de instruções nos métodos de coletivização, esses chefes dos 1000 eram enviados a várias localidades para que sua missão fosse mais eficaz. Receberam um poder praticamente ilimitado. Respondiam diretamente ao Comitê Central do Partido Comunista da Ucrânia. Cada chefe dos 1000 era acompanhado de uma comitiva de propagandistas. Eram selecionados entre aqueles indivíduos de cada condado, que eram comunistas ou membros do Komsomol, a Liga dos Jovens Comunistas. O chefe dos 1000 e os seus propagandistas eram pessoas que haviam sempre vivido na cidade, professores universitários, professores de outros níveis e trabalhadores das fábricas. Quando esses estranhos apareceram à nossa vila, alguns deles buscaram estabelecer contato com a tentativa de começar conversas com quem passava perto. Outros simplesmente ficavam dando voltas, olhando curiosos para tudo e para todos, como se nunca houvessem visto nada semelhado ao campo e à gente.